Luiz Malaquias me mandou pelo canal do YouTube uma pergunta, uma sugestão, fez aqui um comentário. Isso aqui, questão fundamental: desejo, né? Aí me pedindo para tratar as diferenças do desejo passivo e do desejo ativo. Continuando o texto. Assim compreenderemos melhor toda a problemática colocada, bem como as ações para nos libertar de um modo de desejar passivo. Questão urgente. Obrigado, sou eu que agradeço. Então vamos lá, diferenciar desejo passivo e desejo ativo. O Spinoza, ele pensa o afeto ativo como o afeto que se explica pela própria natureza da pessoa. O afeto ativo é o afeto que, quando se diz se explica pela própria natureza, é o afeto que, na interação com as coisas, né, eu me afeto, eu faço sempre essa imagem, né, se a gente pensar assim, uma mão encostada na outra, as duas estão sentindo, uma está sentindo a outra. Qual é ativa, qual é passiva? Não tem, as duas são ativas, enfim, as duas estão dando e recebendo, né? Então, eu proponho que a gente entenda a nossa interação com o mundo, com as coisas, com as outras pessoas, com as ideias, com o que nos faz pensar, com o que nos move, como esse tipo de interação. Então, não é que nós sejamos passivos e só somos ou só seríamos ativos quando elaborássemos isso que nos chega. Não. Eu proponho que a gente entenda as nossas interações como não sendo nem ativas nem passivas. E o que o Spinoza está chamando de ativo ou passivo é o afeto, ou seja, é concomitantemente, não é depois, né? É ao mesmo tempo dessas interações, o resultante, né? Paradoxalmente, é um resultante, mas é concomitante ao mesmo tempo, o resultante afetivo, ou seja, o que eu sinto. Então, o afeto é o que eu sinto. O Spinoza vai dizer também, no outro livro dele, Tratado da Reforma do Intelecto, que o sentir, esse afeto, é a primeira ideia, é a primeira ideia que a gente tem, né? Digamos, o pensar é, antes de mais nada, o próprio sentir, se confunde com o próprio sentir, e existem várias questões embutidas aí, né? Porque esse sentir inicial, ou esse pensar inicial, ele pode ser elaborado, por exemplo, é difícil encontrar uma filosofia metafísica, como a maior parte delas, da história da filosofia, que explique de uma maneira satisfatória, pelo menos para mim como leitor, né, o esporte. No esporte você toma, digamos, se a gente pensar num esportista de alto nível, mais claro ainda, mas mesmo qualquer um de nós, no esporte a pessoa toma decisões em milésimos de segundo. Então, apresenta-se para ela uma situação nova e ela responde àquela situação de uma forma mais ou menos eficaz, competente, mais ou menos criativa, em milésimos de segundo. Como que se dá isso? Fica claro que tem um pensamento. Digamos, sei lá, no boxe, lá, o sujeito abriu a guarda. No que ele começou a abrir a guarda, o outro já se adiantou aquilo e entrou com o golpe, para encaixar o golpe. Ué, não deu tempo, literalmente, dele reconhecer que a guarda está sendo aberta, ou que vai ser aberta daqui a pouco por um início de movimento, e aí pensar, agora eu, sujeito do livre-arbítrio, vou gerar o movimento tal. Não, é uma coisa assim, muito instantânea, automática, enfim, a gente pode nomear como quiser, mas claramente tem um raciocínio ali. Então, é um pensamento que se dá, e talvez de uma maneira bonita, mas sobretudo assim, heurística, né, para entender, que ajuda a entender, é pensar assim, é um pensamento do corpo. Então, essa ideia do corpo, é o termo que Spinoza usa, ela se confunde com o sentir. Então, quando a gente sente, isso já é um pensamento. Então, voltando, que o afeto ativo é o que se explica pela minha natureza, isto é, na interação, sou eu que estou interagindo com aquilo a partir do que me apetece naquela interação. Bom, vamos pensar agora o que é o afeto passivo, que fica talvez mais claro de entender o ativo. No afeto passivo, o que acontece? Sou eu também que estou interagindo e sou eu que estou sentindo. Ok.
A diferença é que no afeto passivo, a causa externa, nessa interação, esse outro, ele me demanda algo cuja resposta não vem exatamente da minha potência, mas, ao contrário, a resposta é uma defesa minha. Então, o afeto passivo, ele é reativo. Então, se a gente pensar em defesa, a ideia de defesa, né, de se defender, a ideia de reatividade. A reatividade, a gente poderia dizer que é o quê? É uma defesa, e mais talvez, é uma defesa preventiva, mas tão preventiva que, na verdade, eu não estou me defendendo daquilo, eu estou me defendendo do que a minha imaginação me traz como trauma, como experiência ruim passada. Então, é muito mais uma precaução do que uma prudência, por exemplo. É uma precaução. Então, automaticamente também, digamos, eu reajo, isto é, eu não me abro para aquilo e reajo. Então, o afeto passivo está ligado a essa defesa, a essa reatividade, que significa não se abrir para o que chega, porque o que chega é ameaçador, ou porque o que chega gera em mim associações de ideias, associações de imagens passadas, de ideias, de preconceitos, ideias que eu já tenho e tudo mais, e que vão, claro, o aspecto que pode ser positivo nisso, evidentemente, é a defesa, vão me proteger. Mas vão me proteger ao custo de eu não me abrir àquela experiência. Tem experiências que é melhor não se abrir mesmo. Né? Mas fato é que, no afeto passivo, eu reajo. Vamos tentar entender esse paradoxo, que ele é fundamental. Eu estou me fechando ao outro para me defender desse outro. Mas isso significa que este outro, ao qual eu estou me fechando, é que está provocando a minha reação. Então, ao invés de me expandir, ao invés de expressar o que é meu, a minha potência, o que me vem à mente, a minha criatividade, a minha espontaneidade, eu estou me defendendo do outro, isto é, eu estou respondendo a esse outro não a partir de mim, mas contra ele. Então, eu estou agindo, na verdade reagindo, né? Agindo, não só motivado, né? Provocado por ele, para me defender dele. Enquanto que no afeto ativo, esse outro que me provoca, num certo sentido, que me motiva, essa demanda externa, ela vai ser uma causa transitiva. Ela vai desencadear uma criação, uma reação também, mas no caso ativa, no sentido do afeto, né? A partir da minha potência. Vai ser o mote, né? O desencadeamento, o desencadeador, né? Da expressão da minha potência. No afeto ativo, aquele outro está sendo, a interação com aquele outro está sendo um motivador para uma expressão minha. Então eu não estou me defendendo, nem expulsando, nem afastando ele por ter feito associações de imagens com experiências mais ou menos ruins do passado. Eu estou recebendo aquilo e transformando, né? Uma antropofagia, transformando aquilo em algo que expressa, em um suporte de expressão da minha própria potência, que por sua vez vai interagir com ele, com o outro, com o mundo e tal. Então vamos lá, agora passando para a questão do desejo, né? O desejo é um afeto, diz Spinoza, né? Enfim, eu concordo, né? A gente está pensando em torno dos conceitos dele, que ele propõe. O desejo é um afeto. E o desejo é um dos 3 afetos primários, que são desejo, alegria e tristeza. Sendo que o desejo é um afeto primário ontologicamente, quando a gente fala em filosofia ontologicamente, quer dizer assim, que a gente pode entender que ele vem antes, embora no tempo seja concomitante. Então ele é ontologicamente anterior. Né? Em que sentido? E por que é ao mesmo tempo? Né? Porque o desejo, como eu já falei em outros vídeos, outros comentários, ele se dá porque, como eu sou parte da substância, parte da natureza, e interajo o tempo inteiro e sou constituído dessas relações, as coisas me apetecem. Então as coisas me apetecem e a partir desse apetite, dessa curiosidade, desse desejo, né,
em relação ao mundo, que me enriquece, que me faz, me constitui, né, as coisas me apetecem. Esse apetite, o Spinoza chama de desejo, pelo fato de que a gente se dá conta, a gente percebe o desejo. Né? Eu quero tal coisa, aí eu percebo que eu quero tal coisa. Eu posso não saber, Spinoza chama atenção para isso. Por que eu quero tal coisa? Mas eu quero tal coisa. Então eu desejo tal coisa porque isso é um sentimento, um afeto, uma sensação e eu me dou conta dessa sensação. Essa sensação, ela favorece a minha potência de agir ou desfavorece, aumenta a minha potência de agir ou diminui a minha potência de agir. Quando ela a favorece ou aumenta a minha potência de agir, é um desejo que se mistura, se confunde com a alegria. Quando ela desfavorece minha potência de agir, ela se mistura com a tristeza. Mais nova complicação na teoria de Spinoza, mas essa complicação não é para atrapalhar, ao contrário, é para a gente conseguir compreender melhor a complexidade da realidade. Não adiantaria ter um esquema esquemático simplório que não dá conta da compreensão da realidade. As alegrias podem ser ativas ou passivas e as tristezas são sempre passivas. Então, por que a alegria não é sempre ativa? Por que existe alegria passiva? As alegrias passivas são justamente as alegrias que, naquilo que a gente acabou de dizer, né, de mostrar, que é eu estou reagindo, me defendendo, me fechando para o outro, isso pode gerar uma sensação, que na maior parte das vezes vai ser da ordem do fetiche, mas pode me gerar uma sensação de aumento de potência, de variação de potência para mais. Exemplo geral, né? Óbvio, se eu tenho um afeto passivo, é porque eu estou me defendendo desse outro e esse outro, paradoxalmente, está sendo a causa externa que está determinando a minha ação, na verdade a minha reação. Se esse outro está determinando a minha reação, é porque de algum modo, por associação de imagens e ideias, eu estou considerando, mais conscientemente, mais inconscientemente, que esse outro me ameaça. Então, se ele me ameaça e eu me defendo desse outro, a própria defesa dessa ameaça vai me gerar uma sensação de aumento de potência, um alívio. Consegui me defender. Que é, não só, mas que está na base da própria ideia da neurose, né? Que é justamente eu me defendo, eu me defendo, eu me defendo, e o benefício secundário, o ganho secundário, afetivo, é, atravessei diversas provações, me livrei de diversos males. E qual o bem que você obteve? Onde você se expressou? Não está dado. Né? Então, ao mesmo tempo, dá para entender que é uma alegria e dá para entender que é uma alegria passiva. Não é uma alegria ativa. A alegria ativa é a alegria que, independente de se defender ou não se defender, eu estou expressando a minha própria potência, é esse movimento de expansão que é sempre alegre. Então, todo afeto ativo é alegre nesse sentido. Eu me expando, independente de comparação, independente de estar me medindo com os outros, independente de estar preenchendo o checklist social do que a sociedade valoriza, coloca como valor, como desejável, etc, etc. Eu estou tendo algum tipo de experiência que está me gerando essa sensação de estou vivo, estou ativo, essa sensação de realização, de florescimento. É alegria ativa. Alegria passiva, não morri dessa vez, me defendi disso, consegui afastar esse mal, consegui vencer tal oponente. Alegria passiva. Bom, então vamos lá, voltando então para o desejo. Aí o desejo, que é essa abertura para o outro, em que sentido ele pode ser passivo e pode ser ativo, segundo Spinoza, a partir de Spinoza e nos termos de Spinoza. O desejo passivo é aquele desejo que eu tenho, né? Então eu desejo algo a partir dessa provocação externa, e isso que eu desejo é muito mais para responder à demanda externa do que para me realizar, ou para me expressar, ou para me expandir. Enquanto que o desejo ativo é o que
vai no sentido de me sentir forte, me sentir vivo, me sentir ativo, me sentir me expandindo, me sentir me realizando ou realizado. Aí, voltando para o comentário, né, para a sugestão para eu comentar. Então, como se libertar de um modo de desejar passivo? Aí, o que me vem à mente assim, é a gente voltar para aquela teoria da mente, ou teoria do conhecimento, de Spinoza, do Tratado da Reforma do Intelecto, porque tem em artigos meus também, enfim, tentando explicar isso, né? Que está no Spinoza, mas eu não conheço nenhum comentador, nem em português, nem em nenhuma outra língua que lê dessa maneira, que eu tento apresentar, que é como eu entendo, que é assim, se o sentir é a ideia do corpo e o pensamento reflexivo, o raciocínio, é a ideia que se tem ou que se elabora sobre a ideia do corpo. E aí o Spinoza vai chamar de ideia da ideia. E se eu aprofundo a abstração, a reflexão, e vou num caminho de abstração pensando sobre isso que eu pensei, que teve como origem a ideia do corpo, isto é, o sentir, a experiência, a vivência. Aí eu tenho a ideia da ideia da ideia do corpo, a ideia da ideia da ideia do corpo. E por aí vai. Então a gente pode pensar, né, o quanto a gente raciocina e abstrai, só que tem uma questão aí. É que entre o que se sente, a ideia do corpo, e a ideia da ideia, pode haver, em geral há, um atravessamento das associações de imagens e ideias passadas. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma vivência, uma experiência, o tempo inteiro, claro, mas digamos, num dado momento lá, algo me fez pensar, para usar a expressão do Deleuze, né? Me fez pensar e é o afeto que faz pensar. Ok. Mais ou menos inconscientemente, o psiquismo humano, a mente humana, associa imagens. Então, conhecer o novo é sempre associar àquela experiência nova imagens já familiares que me ajudam a entender aquilo. A própria ideia da criatividade, aliás, está vinculada a isso, né? Uma pessoa, digamos, que não está sendo criativa, ela vai associar imagens e vai se sentir mais segura psiquicamente e com menos medo, portanto, né, do novo, do imprevisível, uma vez que ela associou imagens, ela usar o conhecido para supostamente entender a experiência atual, isto é, o novo, mas ela está se fechando à experiência atual. E ela está dizendo assim, ufa, como se ela dissesse, né? Ufa, essa experiência atual que eu estou tendo agora, no momento presente, e que, portanto, me deixa inseguro e instável, eu associei a imagens antigas, a experiências passadas, a ideias que eu já tinha, e consegui encaixar, classificar isso no que eu já conhecia, e agora eu já não me sinto mais ameaçado. Isso é a não criatividade, porque é o fechamento ao novo e o encaixe ortopédico do novo no já conhecido. A criatividade é o que você vai associar também, queira ou não queira, com ideias e imagens passadas que dão pistas para eu entender o que é singular, a coisa singular de Spinoza. A coisa singular que se apresenta na interação comigo no instante presente. Aí eu uso as imagens passadas, as ideias passadas, não para impor elas, para projetar elas ao que acontece no presente, mas sim para conseguir entender o que no presente tem de singular. Essa associação de imagens passadas, ela se dá entre a ideia do corpo e a ideia da ideia. Se eu me apegar, como eu acabei de descrever, às imagens passadas para não conhecer o real presente, para não me abrir para o real presente, na verdade, eu posso até achar que eu estou sendo racional, eu não estou sendo racional, nem razoável, eu estou sendo imaginativo, mas no sentido que Spinoza chama de ideia falsa, porque eu estou associando imagens e acreditando que essas imagens, que na verdade são passadas, são a verdade do objeto presente, são a verdade do real presente. Então eu estou imaginando, ideia fictícia, e achando que essa imaginação
desse recurso às imagens passadas é a verdade do real presente. O nome disso para Spinoza é ideia falsa. Então eu estou tendo uma ideia falsa acerca daquilo que eu estou me relacionando. Voltando para a questão do desejo, quando eu desejo algo a partir dessa ideia falsa, cuja motivação de algum modo sempre vai ser me proteger, vai ser me defender dos meus medos, vai ser evitar situações novas, evitar a angústia de ter que lidar com as coisas presentes, ainda que inconscientemente eu lanço mão desse mecanismo de fuga. Fuga, aí o Winnicott usa exatamente esses termos, eu fujo do psiquismo, da psique, numa mente puramente dissociada e reflexiva. Então, algumas pessoas mais, outras menos, acho que dá para todo mundo imaginar a situação em que a pessoa fica, assim, a imagem que eu tenho assim, a ideia ricocheteando na mente, né? Dando uma materialidade cerebral imaginária aqui para a mente, aí fica, aí pensa. O que significa? O que está acontecendo com as pessoas, ou, enfim, qualquer pessoa quando isso acontece, mas algumas pessoas, infelizmente, muito mais, né, do que outras, quando fica essa ideia assim, e a mente não para. Em geral, é um transtorno de ansiedade generalizada, uma neurose de angústia, uma angústia mais ou menos difusa, provavelmente vindo de situações da infância em que a pessoa teve que se defender de comentários hostis da família ou de fora da família, enfim, e que fizeram com que essa mente, entenda-se, a ideia da ideia dissociada da ideia do corpo, ficasse tentando encontrar uma solução, qual a solução, no mundo das ideias. Nesse mundo das ideias que a história da filosofia, a filosofia metafísica, coloca como se fosse a verdade. Não tem nada de verdade, ao contrário, né? Aí fica lá, kantianamente, pensando, tentando encontrar uma solução. E a experiência mostra que a pessoa não vai encontrar a solução dessa maneira. Vários discursos vão dizer você tem que ser menos racional. Não, é porque isso que normalmente se diz, você está sendo muito racional, você está sendo um racional metafísico, dissociado. A solução não é ser menos racional, é buscar essa reforma do intelecto, essa razoabilidade, essa racionalidade ao modo espinosista, que é o que? Em vez de ficar na ideia da ideia, tentando encontrar uma solução abstrata, uma solução ideal, é usar a mente para compreender a ideia do corpo, para compreender o que está se sentindo. O que eu estou sentindo? E, segunda etapa, por que eu estou sentindo? Mas não ao modo da ideia, como se olhasse para o próprio sentir, como se fosse, né, olhando para si mesmo, assim, o que eu estou sentindo, como se fosse dissecando um cadáver num laboratório, né, numa mesa, ou olhando lá os ratinhos ou a cuba de onda no laboratório. Não é essa relação sujeito-objeto, é uma percepção de assim, peraí, deixa eu usar a minha racionalidade, para Spinoza só isso é racionalidade, a minha racionalidade no sentido de entender o que está acontecendo. Isto é, a tal da abertura para o real que tanto se evitou para que se sentisse mais seguro e protegido, mais defendido. Então, mais uma vez, né, voltando, quando acontece com a gente de ficar pensando, a gente acha, e no senso comum usa-se o termo, que a gente está sendo racional. Não, a gente está perdido no mundo da imaginação e a mente está ali trabalhando, em geral, né, rodando assim no vácuo, tentando encontrar uma solução que supostamente seria aplicada na vida ou na vida da própria pessoa. O que o Spinoza propõe, e repito, né, como uma reforma do intelecto, é que esse mecanismo mental não é bem sucedido, não tem como ser bem sucedido, porque ele está associando imagens passadas para tentar aplicar alguma coisa de fora para dentro, isto é, gerando afeto passivo, causa externa
que não tem como interferir positivamente no que acontece, na ideia do corpo, aplicar isso na vivência, na ideia do corpo. O que o Spinoza propõe é que a gente consiga se abrir para perceber o que eu estou sentindo. Então, vamos lá. Então, quando alguém pergunta assim, não, por que você agiu de tal forma? Aí a psicanálise vai dizer, meio que... Psicanálise não Winnicott, né? Psicanálise, enfim, tradicional, Freud, Lacan, vai meio que, no meu entender, quase que glamourizar o inconsciente, reforçando essa dissociação, essa dicotomia. Não, é o desejo, né? Glamourizar o inconsciente é a própria ideia de desejo. Não, é o desejo, como se fosse um treco dentro de mim, assim, que deseja. E eu sou... Ou seja, quando a psicanálise faz isso, o que ela está dizendo nesses termos do Spinoza? É como se nós fôssemos, né? Eu sou a ideia da ideia, que está lá raciocinando no abstrato. E a ideia do corpo fosse esse mistério, o desejo, o inconsciente. O que eu proponho, que está totalmente de acordo com o que o Winnicott entende como psicanálise, né, é o desejo. Ele me parece misterioso, ele irrompe e tudo mais, tanto mais quanto, ou em outras palavras, ele é passivo, tanto mais quanto eu funciono nessa dissociação dicotômica. A mente separada do corpo, da ideia do corpo, do sentir. À medida em que eu consigo me abrir para compreender o real, tenho coragem, né, de me abrir para compreender o real, não me sinto tão ameaçado para fazer essa experiência, de compreender, tentar entender o que eu estou sentindo, aí a gente vai entendendo o tal do inconsciente e vai entendendo que o que nós somos é a ideia do corpo. E a ideia da ideia é só uma atividade mental, ponto, que pode ser muito boa, porque através da ideia é que eu reflito e compreendo, posso compreender o que se passa como ideia do corpo. Então a ideia da ideia, essa atividade mental, psíquica, essa elaboração da atividade somática e do afeto, ela, a princípio, pode ser muito positiva, que é o que a gente está fazendo aqui, tentando compreender. É a própria compreensão, intelligere, no latim do Spinoza. Quando a ideia da ideia, ela se dissocia da ideia do corpo, e isso acontece porque a ideia do corpo foi, lá na primeira infância, ou ao longo da vida, hostil, ameaçadora, gerou uma dor e um sofrimento que inconscientemente a pessoa sentiu a necessidade de se proteger disso, de se defender disso, aí é que ela criou essa atividade mental meio dissociada, mais ou menos dissociada, para evitar lidar com um real doloroso. Só que essa defesa psíquica, como toda defesa psíquica, ela protege a um preço muito alto. Ela tem uma consequência ruim para a própria pessoa, porque ela está fechada para o mundo, fechada para o outro, e ao contrário, projetando no outro o que seria a intenção do outro, o que o outro quis dizer com aquilo, por que ele fez aquilo, enfim, imaginando persecutoriamente, de forma ressentida, o que aconteceu lá, dentro de um drama, um teatro interno dessa mente imaginária, ideia da ideia, por mais que se nomeie isso na história da filosofia tradicional, na metafísica, na filosofia de Kant, por mais que se nomeie isso razão. É pura imaginação. Então, porque é compreensível que uma pessoa que na infância recebeu comentários do tipo, você é burro, ou você está fazendo tudo errado, ou se você continuar fazendo isso, eu vou te dar para o orfanato, você surgiu para estragar minha vida, né? Comentários que infelizmente várias mães e pais, talvez desavisados, né, da gravidade dessas consequências, talvez por terem ouvido isso, enfim, fazem, né? É compreensível que se a pessoa cresceu, a primeira ideia, com a autoestima baixa, mas vamos aprofundar um pouco mais, cresceu
sendo habituada a acreditar que ela pensa errado, que ela age errado, que ela sente errado. A questão do moralismo incide aí também, né? Então, muitos de nós, todos em algum grau talvez, que, né, cresce não sendo legitimada no que pensa, no que sente, no que faz, a tendência é que ela duvide da ideia do corpo e duvide da sua capacidade de ouvir, de ter uma escuta para si mesmo, de tentar ouvir, entender, mas por que eu agi desse jeito estranho? Por que aconteceu tal coisa ao modo de um ato falho? Por que de repente eu agi dessa maneira? Mas eu não concordo com isso. Eu não sei por que de acho eu fiz isso, mas fiz. A pessoa que cresceu não sendo habituada, ainda por cima, sendo desacreditada em confiar em si mesma, em confiar em perceber o que sentiu, em tentar entender por quê e não em julgar, condenar ou absolver as suas ações e seus sentimentos. Então, a pessoa que foi habituada a condenar ou absolver os seus sentimentos e não entender a gênese, a origem desses sentimentos, ela naturalmente vai ter muito mais dificuldade em, primeiro, entender por que ela está sentindo ou tendo um desejo, ou desejando tal coisa. Segundo, ela não vai se autorizar a desejar, né? Então, a gente encontra, infelizmente, com frequência, né, pessoas, ou todos nós em algum grau, que não sabem o que desejam e que, de algum modo, não se permitem desejar. E, no entanto, elas vão desejar. O desejo de alguém que não tem desejo, digamos, que tem um desejo fraco, que não acredita no próprio desejo, esse desejo tende a ser passivo. Por quê? Porque são certas condições adversas, ou de defesa, ou de reatividade, que vão permitir, vão fazer com que a própria pessoa, inconscientemente, se permita desejar. Então, digamos, a pessoa passou a vida toda oprimindo o seu desejo e se sentindo não autorizada a desejar, achando, de algum modo, mais ou menos inconsciente, que o que ela deseja está errado, ou que ela não deveria desejar aquilo. Se ela se vê numa situação limite, sendo provocada, sendo ameaçada, sendo desafiada, ou de competição, ou de raiva, de ódio, aí ela se sente autorizada a desejar, mas aí esse desejo, ele é passivo. E aí ela faz coisas pensando, eu estou fazendo essa escolha, né? Se fosse filosoficamente falando, o meu livre-arbítrio está fazendo essa escolha. Não tem nada de livre. Na verdade, ela está reagindo a uma provocação e mais, ela acha que está fazendo a escolha justamente porque, ao ser provocada por uma causa externa, ela tem uma reação e aí fica mais perceptível, né? Ela age por vingança, ou age por ódio, ou age por orgulho ferido. Aí fica muito claro que ela está fazendo supostamente a escolha. Ela está fazendo a escolha, mas não tem nada de livre essa escolha. Mas dá a impressão para ela própria que nesse momento é que ela está escolhendo. Eu quero me vingar, eu quero dar o troco, eu quero agir porque o meu orgulho foi ferido. Né? Tá pensando o quê? E por aí vai, né? Quer dizer, então, é justamente onde o desejo é mais passivo que, paradoxalmente, mas dá para entender todo o paradoxo, né? Paradoxalmente, a própria pessoa percebe o próprio desejo, né? Ela se torna consciente do apetite, só que é um apetite que está sendo mais perceptivo precisamente pelo fato de estar sendo reativo, defensivo, movido por tristeza, buscando alegrias que no máximo vão ser passivas, que nunca deixarão de ser passivas. Alegrias falsas nesse sentido, se a gente usar esse termo, a partir de um imaginário que não corresponde à realidade, de ideias falsas e que vão estar inevitavelmente misturadas, essas alegrias passivas da vingança, do orgulho, do ódio, vão estar misturadas com muita tristeza. Tristeza em que sentido? Sentimento de frustração, vazio existencial, fiz o que eu desejava e me senti super mal,
me vinguei e no momento da vingança me senti péssimo. Né? Pessoas que vomitam, pessoas que passam mal mesmo fisicamente, quando realizam isso que é, paradoxalmente, né? Uma alegria passiva. O desejo está sendo passivo, justamente por quê? Porque aquela pessoa, ela não está habituada e não está nem percebendo, nem sabendo o que ela deseja. E aí ela vai desejar a partir de provocações externas, como causa externa, que a levam a ser uma pessoa reativa, ressentida, etc, etc. O desejo ativo é o desejo que não vai passar por comparação, onde a interação são desencadeadores, motivações para expansão, para interação. Puxa, deixa eu interagir com isso aí. Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui a dizer, ou independente da ideia, eu sinto que isso me faz bem, que isso me expande. Então, assim, se o outro vai achar, não achar, fica bem, fica mal, me vingar, não me vingar, fez isso, orgulho, tal, não muda, porque eu me sinto bem me expressando dessa maneira e, claro, vai depender do contexto, da situação, das interações, do temperamento, mas é um desejo ativo. Né? Então, voltando, né, para a questão, quer dizer, como diferenciar? Aí eu diria que um primeiro passo é entender que essa diferenciação, se ela se der como ideia da ideia dissociada, não vai adiantar nada. Que é aquele modelo metafísico tradicional. Descartes, como que eu posso ter certeza que o que eu percebo é verdadeiro? A única certeza é que ele nunca vai ter a certeza. Ou que ele vai achar que é certo ou que não é certo. Porque ele está lá na dissociação. Eu quero provas de que o real existe. Ué, você está onde querendo essas provas? Você está no real. Então, já começou mal. O que me garante que o corpo existe? Aí diz Nietzsche, né? Desafio Descartes a pensar seu corpo. Então, por isso que o ponto de partida, né, para Spinoza é muito claro, evidente, óbvio, o ponto de partida é a ideia do corpo. Então, até a própria diferenciação entre desejo ativo e desejo passivo não é para ser buscada numa ideia da ideia. Como que eu vou ter certeza que isso que eu estou sentindo é ativo ou passivo? Porque aí isso vai gerar o quê? Digamos, esse mecanismo, né, anterior à reforma do intelecto, esse funcionamento mental metafísico, princípio metafísico de raciocínio, vai gerar o quê? Quero ter certeza se o que eu estou sentindo é passivo ou ativo. Vai quebrar a espontaneidade. Vai gerar um autocontrole superegóico, falso self, vai provocar um falso self. Ah, agora eu estou super feliz porque eu estou tendo um desejo ativo. Não. Você está provocando um desejo que não é ativo, você está provocando uma alegria passiva. Ó, é mais ou menos assim, eu estou muito bem com a minha consciência porque eu sou favorável à diferença e odeio todo mundo que é contrário à diferença. Opa, você está sendo contrário à diferença. Eu agora estou muito feliz comigo mesmo e tudo mais, porque eu sou uma pessoa que atingiu um grau de elevação espiritual que só me afeta com afetos ativos. Não. Você está tendo um prazer fetiche de se comparar com os outros e se sentir superior a eles. Isso é um afeto passivo. Entende? Por isso que essa reforma do intelecto é o ponto básico a ser compreendido. Então é assim, se o outro está sendo ativo, passivo, boa sorte, o azar dele. E eu comigo mesmo. Se eu estou sendo ativo ou passivo, sorte o azar meu. Então não é assim, eu quero ter afetos ativos para ficar quite com o meu orgulho, para ficar consciente, sabe, de que eu sou o máximo. Pô, isso é um afeto passivo. Por isso que em Spinoza não existe o conceito de verdade.
ele mostra, não existe a verdade. O que existe são ideias verdadeiras, e as ideias verdadeiras se definem como o quê? Como essa abertura para a realidade. A ideia verdadeira é que me ajuda a compreender o que está se passando no instante presente. Isso é uma ideia verdadeira. Então, verdadeira é adjetivo qualificativo da ideia. E que não tem nenhum valor moral. A ideia verdadeira não tem um valor moral maior do que a ideia falsa. O problema da ideia falsa é que você gera sofrimento para você e para quem está se relacionando com você. E a ideia verdadeira te ajuda a ter afetos ativos. Ponto. Não tem um critério de moralidade, que aí você vai para o céu, ou é uma pessoa elevada espiritualmente e superior e que está mais evoluída na evolução física e espiritual. Não tem isso. Se você se afeta melhor, que bom para você. O critério é imanente, não é comparativo. Se o critério comparativo tem algum peso em você, você está lá na ideia da ideia, imaginariamente, associando várias imagens e ideias passadas e tendo um prazer fetiche de se achar melhor do que alguém. Nem que seja de você mesmo anteriormente. Aí, ok, você pode constatar, caramba, como eu melhorei. Ótimo, né? Essa constatação pode ser super motivacional, que bom. Mas o que vale mesmo é o que? Puxa, se eu melhorei, quer dizer que eu estou uma pessoa melhor, que eu me afeto melhor, e inclui me afetar melhor e ser uma pessoa melhor, ter menos necessidade de comparação comigo mesmo e com os outros. Então, voltando. Então, a primeira questão para a gente diferenciar desejo passivo de desejo ativo é entender isso. Que primeiro eu tenho que perceber o meu desejo. Aí se eu tenho um desejo que eu vejo que é autodestrutivo, que está alimentando uma relação tóxica, que está me fazendo mal, que está, enfim, a princípio, fortes chances, né, todos os indícios desse ser um desejo passivo. Aí cabe pensar, por que diacho eu estou desejando algo que me destrói? Por que eu estou desejando alguma coisa que me faz mal? E aí, essa busca, por sua vez, não vai adiantar ficar lá na ideia da ideia. Eu li no artigo, eu vi o vídeo, o guru, o youtuber falou que a razão é tal coisa. Não, você tem que fazer uma investigação que é meio, como sempre, né? O que esses pensadores da imanência estão tentando mostrar, que é justamente tirar as ideias da ideia, é tentar se desconectar um pouco das ideias e imagens passadas para tentar se abrir para uma percepção, que é o inteligire, do presente real. E aí, né? Aí, claro, isso pode ser com a ajuda de alguém, de um youtuber, de uma palestra, do psicanalista, do psicoterapeuta, da conversa de bar com os amigos. Pode ser alguma coisa que você ouve, que lê, que estuda, que observou, que sirva de causa transitiva, que desencadeie uma compreensão. Putz, faz todo sentido. Acho que todo mundo deve ter essa experiência. Alguma explicação que é dada que você pensa assim, caramba, não sinto isso, não tem nada a ver. Mas, pô, se fulano é que está dizendo, se é o livro aqui da autoridade, tá, deve ser isso aí, né? Ou se a ciência disse, né? Então, eu que estou errado. Não é uma boa pista. É muito diferente de outros momentos em que você vê algo na televisão, um filme, lê um texto, ouve uma palestra, uma aula, vê um youtuber e tal, e aquilo, puf, caramba, é como se fosse um Fiat Lux, né? Uma luz assim, faz todo sentido, é isso que eu estou sentindo, é isso que aconteceu comigo, caramba, eu percebo. Isso é uma compreensão da ideia do corpo. Essa é a diferença. Então você tem que, ao contrário, dar uma relaxada, né, para ver assim, ouvir uma ideia, em vez de rejeitar, sim, não, julgar, absolvido, condenado, assim, deixa, pode ser, sei lá, né, se essa não, acho que não, ou sim, né, deixa amadurecer, deixa ver como que isso vai ser trabalhado no seu inconsciente, na sua ideia do corpo. E é essa percepção que pode ir sendo experimentada, treinada, né, essa abertura. E aí a consequência, em algum grau, vai ser a gente começar a juntar a ideia da ideia com a ideia do corpo e perceber os nossos desejos. E quando eles forem passivos, perceber que está estranho,
eu desejar isso, quero entender por que eu estou desejando isso, e aí a gente vai desconstruindo esses desejos passivos e desejando mais ativamente. Como eu digo sempre, não é nada assim de outro mundo, uma epifania, um treco bizarro, assim, que, nossa, aconteceu uma vez na minha vida que eu percebi com clareza as minhas motivações. Não, é uma coisa muito mais simples. É o desejo, o apetite mesmo. Eu quero, isso me faz bem, né? E me sinto mais ou menos realizado. Tem alguma frustração, não deu, puxa, paciência, porque vai se expressar de alguma outra forma, porque não está no objeto, né? É um desejo sem objeto que não tem nada de faltante. O desejo baseado na falta vai ser sempre um desejo passivo, né? Esse desejo que o Lacan acha que é a única forma de desejo, não, é só um tipo de desejo passivo. Não sei se ele não teve experiência de desejo ativo, deve ter tido e não percebeu por uma grande dissociação na mente dele, alguma coisa assim, não sei. Mas o fato é que, claramente, o desejo baseado na falta é um desejo passivo. Desejo porque me falta, né? Que é a leitura lá do banquete do Platão. Desejo porque me falta. Aí quando obtenho, não desejo mais. É um pensamento simplório que reflete um tipo de funcionamento psíquico corrente, comum, mas que não é o único funcionamento psíquico. Um outro desejo é desejo porque me encanto com o mundo, porque tenho curiosidade pelo mundo, porque as próprias experiências me enriquecem. Então não está me faltando nada. É a própria vida que é bela, é a própria vida que é enriquecedora. E aí essa experiência, essa vivência, ela pode se dar com coisas incríveis e excepcionais, como ela pode se dar no cotidiano da vida, com pequenas experiências, na vida do dia a dia. Esse encantamento com as pequenas coisas, com os pequenos prazeres, que podem ser afetos ativos. E esses desejos são desejos ativos. Aí a gente poderia pensar, e os desejos de projeto? Caramba, eu quero realizar alguma coisa que faz muito sentido para mim, mas para chegar lá vou precisar de anos, vou precisar de projeto, vou precisar de sofrimento, isso vai me fazer sofrer, vai gerar dor. Pode ser um desejo ativo também. Agora, nesse caso que eu acabei de dizer, se esse desejo for carregado de muita idealização, aí muito provavelmente vai se misturar desejo ativo com desejo passivo. Aí, mais uma vez, cabe a cada um tentar entender o que nesse desejo há de passivo e o que nesse desejo há de, vamos usar um termo do Nietzsche, de vontade de potência. Tem a questão da tradução, né, do Nietzsche, vontade de potência e vontade de poder. Se a gente aproveita que nas línguas latinas existem esses dois termos, né, a gente pode até pensar uma coisa que eu costumo dizer, né, que o poder é o fetiche da potência. O que nesse desejo tem de poder, desejo passivo, que na verdade é o fetiche, ou seja, está entrando no lugar de uma impotência. Então, como transformar justamente o desejo de poder numa expressão de potência? E aí a gente vai ver que objetivamente, concretamente, os nossos desejos podem ser maleáveis justamente por serem ativos. E quando a gente fixa um objeto, aí a tendência é a gente forçar a idealização, forçar a dissociação com o real e aí ter um desejo passivo. Com a melhor das intenções, se você quer muito perseguir, assim, quero ter afetos ativos, ou quero diferenciar afetos ativos de passivos, quero desejar de uma maneira ativa, é uma armadilha, e é uma armadilha que vários gurus perversos, né? A gente, se quiser botar aspas no guru, ou usa no termo do senso comum, né, da língua, se valem, né? Porque se a pessoa... Deliberadamente, eles sabem o que eles estão... Deliberadamente. Ainda que seja inconsciente, entende? Porque se a gente entende que o livre-arbítrio é uma falácia, né, o deliberado se mistura com o inconsciente. Porque a pessoa mente para si mesma, né? Quer dizer, cada um de nós, se essa dissociação for muito grave, né? ou em momentos onde ela aparece de forma muito grave, a gente mente para nós mesmos. A gente, é um auto-engano interessado, né? Interesseiro. Então se mistura, mas é deliberadamente, com certeza todo guru perverso
usa isso para manipular, porque de alguma forma ele sabe que quem o procura está fragilizado e na busca de melhorar. E muito provavelmente na busca de uma salvação. E aí ele faz uma autopropaganda de não participar deste mundo, digamos, e de estar num grau de elevação que ele só teria, supostamente, afetos ativos. Aí vem aquela ideia, ele tem a verdade, ou ele está próximo da verdade, ou ele enxerga a verdade, e aí sai da ideia do conceito de ideia verdadeira para o conceito de verdade. Ideia verdadeira é cada um. Eu, você, todo mundo, vamos lá, todo mundo tem essa capacidade de pensar, porque o que impede o pensamento é o que a gente vai, é o lixo, digamos, a poluição que a gente vai colocando camada por cima. Então é limpar que desbloqueia a potência do pensamento. Não é assim, eu vou buscar encontrar lá no alto, no cume da montanha da iluminação, a potência do pensamento. Não, é o contrário. É aqui, porque é o Deus substância de Spinoza que me constitui. A própria potência da vida que é a minha potência. Então, é esse reencontro com a força da natureza, né? Por que tantas terapias vão buscar a natureza? Porque é fato, você vai lá com a cachoeira, terra, mexe na terra, tato, você está se reconectando com essa força dessa potência. Agora, a questão é, o que você vai colocar como ideia da ideia, como doutrina, como discurso, em cima desse contato com a natureza? Em cima dessa experiência espiritualizada, ou espiritual, ou religiosa. A experiência está puxando você para um religare com a vida. Mas se você bota uma doutrina que lê isso com uma ideia da ideia dissociada do que de fato está acontecendo, aí a tendência para ir para uma coisa etérea, abstrata, e que vai gerar afeto passivo, né? Uma ideia inadequada de que existe um lugar, um mundo, uma etapa, um estágio em que todos os problemas vão estar resolvidos e eu não vou nunca mais sentir dor. Aí que está a armadilha. Isso é falso. Isso é falso. Então, voltando para a manipulação, que infelizmente vários gurus, né, vários documentários hoje em dia mostram isso com muita clareza, né, lançam mão, porque de algum modo eles sabem que, e o fato é que, independente dessa exploração de guru, que muitas pessoas se sentem culpadas. Quando a pessoa se sente culpada, ela tende a cair para o ressentimento e cair para provocar situações onde ela está errada, um pouco como se fosse assim, para testar se ela é culpada ou não, e vai sempre confirmar supostamente que ela é culpada, que o erro é dela. Quer dizer, então, as pessoas que se sentem culpadas, as pessoas que acham de algum modo que ela que está errada, aí ela vai tender a idealizar que o outro está certo. Aí que outro, não é um outro qualquer, né? Não é o marido, não é a esposa, não é ninguém próximo, tem que ser alguém idealizado. Aí vai ser o psicanalista, o guru, o fulano de tal, o YouTube, não sei o que. Ele é perfeito, né? Eu não, porque eu faço tudo errado. Eu não, porque eu sou deprimido, deprimida, ou não me sinto bem. Então, mais uma vez, por isso que essa armadilha tem que ser chamada a atenção, né? E a reforma do intelecto é justamente essa parte, muito mais do que aparentemente o conteúdo da coisa. Porque você vai gostar do que você gosta. Tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outra coisa. Tem gente que, pela história de vida, por tudo, temperamento, se sente... Sei lá, só para dar exemplos, eu sempre amei alpinismo. Tem gente que acha uma loucura. Aí tem várias teorias de que é, na verdade, uma autodestruição, uma busca de suicídio sublimado. Enfim, que eu acho uma bobagem, sabe? Ué, tem gente que tem temperamento tal e outra pessoa tem outro temperamento. A outra pessoa vai se realizar fazendo culinária. Enfim, não está aí. A questão principal está nessa parte do funcionamento mental. A solução não está nesse futuro sempre postergado e que supostamente o outro alcançou. É ao contrário, é um retroagir. É assim, o que está me bloqueando, o que está me deprimindo, o que está me fazendo ter esse sentimento de baixa autoestima, de que eu estou sempre errado. Por que eu percebo que os meus desejos são passivos? Por que eu percebo que eu desejo coisas que me fazem mal? Por que eu me apego ao prazer da vingança, do dar o troco, do orgulho?
É isso que tem que ser investigado nessa abertura, nessa autoescuta, que pode, claro, contar com a ajuda de profissionais ou de práticas religiosas, espirituais e tudo mais, mas é uma busca pessoal e contínua, né? Isso que eu comentei, né? O desejo não tem a menor importância assim, qual é o conteúdo do desejo, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, temperamento para temperamento, cultura, modo de vida, momento da pessoa. O que me vem à mente, assim, como um exemplo simplório, né? Eu tenho 2 filhos. Um parece um sábio e que gosta de conforto. Então os amiguinhos vinham, batiam na janela, vamos jogar bola, vamos brincar. Aí ele ali, no ar-condicionado, vendo a televisão dele, a série, tal. Aí ele fala, e meio às vezes começava, nem pensar, vou lá fora, suar e tal. E não é porque é o eletrônico, não é isso, porque a gente faz aventura, cachoeira, trilha, ele adora ler livro físico, enfim. Então não é por aí, não é comodismo, é de fato ele curte essa coisa do conforto. O outro é o contrário, ele sai assim, pipa voada, você não sabe mais para onde ele está, não sei o que, e já volta suado, já fez não sei o que, um monte de coisa. E o que seria, assim, né, a gente poderia pensar no sentido contrário, assim, mas conforto todo mundo gosta. Não, aí ele conta com orgulho, passei por tal perrengue, fiz tal coisa, desafiei tal coisa, aí fica muito nítido, né? Muito nítido. São temperamentos diferentes, não tem certo e errado, não tem melhor ou pior. São temperamentos diferentes. E nesses exemplos, né, simples que eu acabei de dar, fica muito claro o desejo ativo de um e o desejo ativo de outro, que está se expressando ali. Então, a gente tem que entender o desejo passivo justamente por essa questão psicológica, né? No seu temperamento, se ele começar a desejar porque ele está se sentindo ameaçado, oprimido, ou foi maltratado, sofreu bullying, não sei o que, o desejo vai sair passivo. O outro, a mesma coisa. Encontrou não sei o que, tal situação, que reagiu de tal forma, quis tal coisa para mostrar, para não sei o que. O desejo sai passivo. Então, o que importa não é o conteúdo, é justamente assim, como se dá essa gênese, essa produção do desejo. E ao mesmo tempo, como a gente disse, entender isso não adianta entender como ideia da ideia. Então agora eu vou ver e tentar descobrir a gênese do desejo. Não, tem que sentir. Essa primeira ideia verdadeira, essa ideia que é a ideia do corpo, né? Esse sentir, que é o primeiro pensamento, não quer dizer que ele é genuíno, puro. Não, ele pode ser um primeiro pensamento passivo, um desejo passivo como primeiro pensamento. Por quê? Porque justamente essa ideia do corpo, esse sentir, já pode ser reativa, se defendendo, respondendo a orgulho, vingança, dar o troco, mostrar, provar para o outro, dar conta da demanda, tal, de uma forma reativa passiva. E, no entanto, é autêntico. Então, o fato de ser o sentir não quer dizer que é ativo ou passivo. A questão é justamente a capacidade que a gente pode desenvolver por uma abertura a perceber, sentir, por sua vez, né, já nesse movimento de ideia da ideia como abertura, sentir se esse desejo é expansivo da minha potência ou se ele se dá na forma do poder, da disputa, de provar para o outro. Movido pela causa externa, ele vai ser passivo. Nesses exemplos que eu dei, digamos, o meu filho que nitidamente gosta de conforto. Como eu mencionei, ele gosta também de cachoeira, de trilha, né? Que em termos de atividade no sentido estrito, né, do uso do senso comum da língua, é totalmente uma atividade oposta e é desejo ativo também nele com o temperamento que ele tem. Então, eu acho interessante fazer essas ilustrações, né, para evitar, né, se não tudo bem, mas evitar que a gente entre por pista errada, né? O bom é tal comportamento, ativo é tal comportamento. Não, pode ser esse, pode ser o oposto. Porque está no que está sendo vivenciado, né? Nessa produção, nessa gênese do desejo.
que na mesma pessoa pode se dar pelo conforto e pelo desafio. E que em algumas pessoas vai se dar mais pelo conforto, ou desafios que mantêm o conforto, mas que também pode se dar pelos desafios que tiram da zona de conforto. E em outras pessoas pode se dar muito mais pelo desafio constante e tudo mais, e é ativo. E nessas pessoas também, ela pode também ter um desejo e alegrias ativas em momentos de maior conforto. Então essas ilustrações ajudam a gente a entender que não é para procurar nos conteúdos, né? Ao contrário, né? E também não é para assim, pô, o que eu gosto, o que eu gosto, o que eu gosto. Não, é para se permitir gostar, tendo aquela pista. Se a gente percebe que quase nada motiva, que as coisas estão gerando esse pensamento mais automático, mais inconsciente, assim, estão gerando um pensamento sempre assim, mas qual o propósito disso? Qual a graça disso? Mas isso vai me levar a quê? Isso me acrescenta o quê? Se isso é muito frequente, aí já é certamente o indício de que a pessoa não está se abrindo para o novo, não está se abrindo para a própria potência, para a própria criatividade. Ela está muito calcada em desejos passivos. E o desejo passivo pode ser, inclusive, de só quero encontrar prazer naquilo que me leva a ser melhor, a ter uma elevação espiritual, a não ficar deprimido, a pista está errada. A gente poderia pensar assim, se eu fizer tudo que o youtuber, o guru, ou os textos científicos, ou a neurociência, ou sei lá mais o que, me indicam que eu preciso fazer, ou a alimentação XYZ, que eu preciso fazer para atingir o quê? Um estado no qual eu vou sentir prazer nas pequenas coisas. Deu para perceber a contradição? Eu não estou sentindo prazer em nada, porque eu só quero me dedicar e dedicar minha energia àquilo que vai fazer em algum momento eu ter energia. Ué, mas é contraditório, porque lá no futuro, supostamente, eu vou me abrir a ter energia para pequenas coisas, em sentir uma alegria ativa, um prazer nas pequenas coisas. Então, esse é o exercício, né? Porque aí, quando eu digo isso, é porque certamente está existindo uma ideia da ideia inadequada que está me dizendo, né, a vozinha me dizendo assim, dedique-se somente ao que vai te salvar, dedique-se somente ao que vai te salvar. Mas é a ideia da ideia que está por cima, que é essa camada que está gerando obstáculo. Então o movimento é assim, não, que me dedicar só ao que vai me salvar. O que eu tenho para hoje? Quais são as minhas interações? Quais são as minhas relações hoje? O que pode ser prazeroso nisso que a princípio eu não vejo prazer? Aí, claro, se eu me forçar não adianta nada, mas se eu me abrir à percepção, muito provavelmente eu vou começar a me encantar com pequenas coisas, sem precisar antes fazer essa triagem defensiva. Não, eu só vou me prestar a tal experiência se antes eu tiver certeza que aquilo vai ser útil para mim, ou que aquilo vai ser bom. Porque eu não quero me abrir para nenhuma experiência que não passe por essa triagem, por esse filtro rigoroso. Aí você está se fechando para o real, você está se fechando para o presente, você está se fechando para a potência da vida. Só que, aquela coisa, a potência da vida é a minha potência, é a mesma coisa. Eu me abrir para a potência da vida é me abrir para a potência da vida em mim. Me abrir para a beleza nas pequenas coisas da vida é me abrir para a capacidade de perceber beleza nas pequenas coisas da vida. O que vai me capacitar, inclusive, para perceber grandes belezas e grandes experiências.